Quebre toda a corrente em 7 dias. Oração de vitória e milagre. O som das correntes invisíveis não é ouvido pelos ouvidos humanos, mas sentido no peso diário que tantas pessoas carregam no coração. São correntes que não brilham sob a luz do sol, mas que apertam o espírito quando a noite cai e o silêncio revela dores que o mundo não vê. Quantas vezes você já se percebeu parado, olhando para a sua vida e se perguntando por que parece que algo sempre impede o seu avanço? Existe uma força que não se mede com os olhos, mas com o desânimo que tenta te fazer desistir. É como se cada tentativa de dar um passo adiante fosse sufocada por algo maior, algo que insiste em aprisionar sonhos, roubar esperanças e minar a fé. Essas correntes são feitas de medo, culpa, lembranças dolorosas, derrotas passadas, palavras negativas e situações que parecem intermináveis. Não estão presas ao corpo, mas à mente e ao espírito. É por isso que são ainda mais perigosas, porque quando alguém não consegue identificar o que o prende, acaba acreditando que nunca vai se libertar. Imagine uma corrente grossa e enferrujada que se enrola aos pés de alguém. Mesmo sem enxergá-la, essa pessoa não consegue correr, não consegue avançar, não consegue alcançar o que Deus já preparou. A cada passo, o som da corrente arrastando pelo chão se mistura ao cansaço do coração. E o que começa como um simples peso, logo se transforma em prisão. Essa prisão impede sonhos de nascerem, impede relacionamentos de florescerem, impede o futuro de ser vivido em sua plenitude. Mas existe uma verdade maior do que qualquer corrente. Toda prisão pode ser quebrada quando a fé entra em ação. Nenhuma corrente é eterna diante do poder de Deus. O primeiro passo para romper correntes é reconhecer que elas existem. Muitos vivem como se nada estivesse errado, aceitando o peso como parte natural da vida. Mas você não foi criado para arrastar correntes, você foi criado para andar em liberdade. Deus não chamou você para sobreviver aprisionado em dores invisíveis, mas para viver em plenitude. É preciso coragem para olhar para dentro de si e admitir: existem correntes que ainda me prendem. Talvez sejam pensamentos de fracasso, talvez sejam lembranças que nunca foram curadas, talvez sejam palavras que ficaram ecoando na alma. Cada corrente tem um som, e esse som se manifesta na repetição de padrões, no medo de tentar, na angústia de não conseguir. Essas correntes não são mais fortes do que o poder da oração. Quando você se coloca diante de Deus, algo acontece no mundo espiritual. As correntes começam a tremer porque reconhecem a autoridade do nome de Jesus. A palavra nos mostra que até as prisões de ferro se abriram quando os apóstolos oraram e louvaram. Isso significa que as correntes mais resistentes, aquelas que pareciam nunca cair, também podem ser quebradas quando existe fé verdadeira. Você pode ter carregado esse peso por anos, mas um momento de encontro com Deus é capaz de mudar décadas de aprisionamento. Enquanto você ouve estas palavras, é importante deixar que a sua mente visualize essas correntes. Veja onde elas estão. Estão nos seus pés, impedindo o avanço? Estão em suas mãos, impedindo a realização? Estão em seu coração, impedindo de acreditar? Ou estão em sua mente, fazendo você duvidar? Reconhecer o lugar da corrente é o primeiro passo para preparar o ato da libertação. Não tenha medo de encarar a realidade, porque é justamente quando você vê as correntes que pode começar a ouvir também o som delas se quebrando. A cada dia dessa jornada de 7 dias, você vai perceber algo diferente acontecendo. Primeiro, o peso será revelado. Depois, o som das correntes começará a ecoar mais fraco. E no final, o silêncio da liberdade ocupará o lugar do barulho da prisão. Esse processo é espiritual, mas também é real. Você sentirá mudanças em sua mente, em suas emoções e até no ambiente ao seu redor.
O que antes parecia impossível se tornará possível, porque não é pela sua força, mas pelo poder que vem do alto. As correntes invisíveis podem ter te acompanhado até aqui, mas não vão permanecer para sempre. Existe um tempo determinado para cada prova e o tempo da sua libertação começa agora. Essa não é apenas uma mensagem, é um convite para uma experiência de transformação. Quando você se permitir mergulhar nessa oração, vai descobrir que Deus já está ao seu lado, pronto para cortar cada elo, pronto para abrir cada porta e pronto para devolver o som da liberdade à sua vida. As correntes invisíveis não resistem ao fogo da fé. Elas não suportam a luz da esperança. E quando o nome de Jesus é proclamado, toda prisão precisa se abrir. Este é o som que você precisa ouvir. Não o som das correntes te prendendo, mas o som delas se partindo. A cada palavra de fé que você declara, um elo é rompido. A cada oração, uma muralha cai. A cada dia dessa caminhada, um passo novo é dado em direção à vitória. O som das correntes invisíveis está prestes a ser substituído pela canção da liberdade. E quando esse momento chegar, você não apenas viverá um milagre, mas será testemunha para outros de que ninguém precisa viver acorrentado para sempre. Sua vida será prova de que existe poder no nome de Jesus e que toda corrente, visível ou invisível, cai diante daquele que venceu a morte e trouxe vida em abundância. O chamado para 7 dias de vitória não é apenas uma proposta simbólica, é um convite para viver um processo espiritual que ativa uma mudança profunda e real. Quando falamos de 7 dias, não estamos nos referindo a um número qualquer, mas a um ciclo completo que carrega em si um mistério de plenitude. A Bíblia mostra que em 7 dias Deus criou o mundo, que 7 voltas ao redor de Jericó derrubaram muralhas que pareciam inabaláveis, que 7 mergulhos curaram a lepra de Naamã. Esse padrão revela que o 7 é um marco divino, um número de conclusão e de novos começos. E é por isso que esta jornada tem poder, porque ela segue um princípio espiritual já revelado desde a criação. Durante esses 7 dias, não será apenas sobre repetir palavras, mas sobre mergulhar em um movimento contínuo de fé. Cada dia se tornará uma oportunidade para quebrar um elo, derrubar uma muralha, silenciar uma voz de derrota. Não é por acaso que a perseverança em oração é mencionada tantas vezes nas Escrituras. Deus não precisa de repetições para agir, mas nós precisamos de constância para fortalecer nossa fé, renovar nossa mente e aprender a confiar naquilo que não vemos. É como caminhar numa estrada escura, sabendo que há uma luz no final. Cada passo dado, mesmo sem enxergar tudo, aproxima você da vitória que já foi decretada nos céus. Esse chamado é um convite para você se posicionar. 7 dias não são apenas uma contagem no calendário, mas um ato profético, um desafio espiritual que exige entrega. Ao se comprometer, você está dizendo a si mesmo e ao mundo espiritual: eu não aceito mais viver aprisionado, eu não aceito mais arrastar correntes. Você se levanta como alguém que sabe que existe uma promessa maior do que o peso das lutas. E quando você se posiciona dessa forma, algo começa a acontecer dentro e fora de você. É importante entender que esses 7 dias não significam que todos os problemas da vida serão resolvidos de uma só vez, mas que um ciclo novo se abre. O chamado para 7 dias de vitória é o chamado para sair da estagnação, para começar a andar na direção de algo maior. Se até hoje você acreditou que sua história estava condenada a se repetir, agora é o momento de romper esse padrão. Essa é a marca que Deus quer deixar em sua vida. Mostrar que não há prisão que resista ao poder da perseverança aliada à fé. O processo é tanto espiritual quanto emocional. Durante esses dias, você será desafiado a confrontar seus medos,
a reconhecer áreas da sua vida que precisam ser entregues e a declarar vitória sobre situações que pareciam perdidas. A oração vai te levar a um lugar mais profundo, onde você não apenas fala, mas ouve, não apenas pede, mas recebe. Ao longo dessa caminhada, você perceberá que não está sozinho, que existe uma presença constante ao seu lado, sustentando você e abrindo portas invisíveis. Esse chamado é para quem está cansado de viver os mesmos ciclos, para quem já tentou lutar sozinho e não conseguiu, para quem sente que há algo maior o esperando além das correntes. 7 dias podem parecer pouco, mas diante de Deus são suficientes para mudar o rumo de uma vida inteira. O que você precisa é decidir que vai se entregar totalmente, sem reservas, sem medo, sem desculpas. Porque quando a fé encontra disposição, milagres acontecem. O chamado para 7 dias de vitória é mais do que um desafio, é um pacto. É a oportunidade de reescrever capítulos da sua história com a tinta da fé. Ao aceitar esse chamado, você entra em uma dimensão onde cada dia conta, cada oração ecoa, cada palavra de fé se torna semente. E no final desse ciclo, você olhará para trás e verá não apenas correntes quebradas, mas um novo caminho aberto diante de você. O peso que ninguém mais carrega por você é uma realidade que todos precisam enfrentar em algum momento da vida. Existem dores, lutas e batalhas que são tão pessoais que, por mais que alguém tente compreender, nunca conseguirá sentir na mesma intensidade. Você pode receber apoio, palavras de encorajamento, abraços e orações de outras pessoas, mas há um lugar dentro de você onde apenas Deus consegue alcançar. É nesse espaço que o peso da vida se acumula. São noites sem dormir, lágrimas que caem no silêncio, preocupações que não podem ser compartilhadas com todos. Esse é o peso invisível que ninguém vê, mas que molda o coração e muitas vezes rouba a alegria de viver. Muitas pessoas acreditam que esse peso é sinal de fraqueza, mas na verdade ele é um lembrete de que somos humanos. Todos carregamos algo que nos prova, que nos desafia e que de alguma forma nos coloca diante da nossa limitação. O que diferencia aqueles que vencem dos que desistem não é a ausência de peso, mas a escolha do que fazer com ele. Alguns tentam suportar sozinhos, escondendo a dor atrás de sorrisos. Outros tentam anestesiar esse peso com distrações, mas ele sempre volta mais forte. Há ainda os que acreditam que ninguém jamais entenderia sua luta e por isso se fecham em silêncio. Mas existe um caminho mais alto: entregar o peso a Deus, porque só Ele tem força suficiente para carregar o que nós não conseguimos. Jesus disse que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Isso não significa que a vida será fácil, mas que existe uma troca divina quando você confia em Deus. Ele não promete ausência de batalhas, mas garante que nenhuma delas será pesada demais quando compartilhada com Ele. A verdade é que não importa o quão forte você seja, haverá sempre um ponto em que suas forças não serão suficientes. E é nesse ponto que a graça de Deus se manifesta, porque onde termina a sua capacidade, começa o poder do Senhor. Carregar sozinho o peso da culpa, da ansiedade, do medo ou da falta de esperança só aumenta o fardo. Mas quando você decide entregar essas correntes invisíveis a Deus, algo sobrenatural acontece. Ele não apenas alivia o peso, mas transforma a forma como você enxerga a vida. O que antes parecia impossível de suportar se torna uma oportunidade de experimentar o cuidado e a fidelidade divina. Essa entrega não é sinal de fraqueza, mas de confiança. Reconhecer que você não pode sozinho é o primeiro passo para viver a vitória que Deus preparou. Existem coisas que ninguém poderá fazer por você.
Ninguém pode lutar contra os pensamentos que atormentam a sua mente. Ninguém pode decidir se levantar quando você cai. Ninguém pode acreditar em seu futuro no lugar de você. Mas o que ninguém pode fazer por você, Deus pode fazer em você. Ele fortalece o coração cansado, dá novo ânimo ao abatido e transforma lágrimas em sementes de alegria. É preciso coragem para admitir que há um peso que você não pode mais carregar sozinho, porque é nesse momento de vulnerabilidade que você experimenta a maior das forças, a presença de Deus caminhando ao seu lado. O peso que ninguém mais carrega por você não é o fim da sua história, mas o início de uma jornada de libertação. Ele existe para te mostrar que você não precisa mais viver tentando suportar o insuportável. Ele é o lembrete de que existe uma saída, de que existe um Deus disposto a trocar correntes por asas, lágrimas por alegria, desespero por esperança. Esse peso pode ter te acompanhado até hoje, mas não precisa acompanhar você pelos próximos dias. Quando você se entrega a Deus, cada corrente que parecia eterna começa a se soltar e cada passo se torna mais leve. A corrente do medo silencioso é uma das prisões mais cruéis, porque ela não grita, não aparece de forma óbvia, mas se infiltra no coração em silêncio, paralisando sonhos, calando a voz da fé e impedindo o avanço. O medo não precisa levantar muros ao seu redor, basta plantar sementes de dúvida para que você mesmo comece a se limitar. Quantas oportunidades foram perdidas simplesmente porque o medo falou mais alto do que a esperança? Quantos projetos ficaram guardados, quantos passos nunca foram dados, quantos relacionamentos nunca floresceram porque a corrente invisível do medo se fechou ao redor da sua mente? Esse medo silencioso pode assumir muitas formas. Ele pode se esconder atrás de pensamentos como: não vai dar certo, eu não sou capaz, não é para mim. Pode se disfarçar em ansiedade, em insegurança, em preocupação constante. Ele não precisa levantar a voz, porque uma única dúvida já é suficiente para envenenar todo um futuro. E quanto mais você o alimenta, mais forte essa corrente se torna, apertando os pulsos da sua confiança e prendendo os seus pés quando você deveria estar correndo. O medo não é apenas uma sensação emocional, mas um instrumento espiritual que tenta roubar aquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. A palavra diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de mente sã. Isso significa que o medo não vem de Deus, mas é lançado como corrente para te prender e impedir que você alcance a vitória. Reconhecer isso é fundamental, porque enquanto você acredita que o medo é parte natural da sua vida, você continuará aceitando suas correntes como se fossem permanentes. A corrente do medo silencioso também faz você viver no futuro antes da hora. Ele projeta cenários de derrota que ainda nem aconteceram, cria preocupações que nunca se tornarão realidade, e faz você gastar energia lutando contra inimigos que existem apenas na sua imaginação. Essa prisão é sutil, mas devastadora, porque rouba a paz do presente e te deixa preso a um amanhã que nunca chega. Quando você menos percebe, está tão ocupado temendo o que pode acontecer que deixa de viver o que já está acontecendo. Mas existe um segredo poderoso. Quando a luz da fé entra, a sombra do medo desaparece. O medo não suporta a presença de uma confiança genuína em Deus. A fé não ignora os riscos, mas os coloca sob a autoridade daquele que tem poder para transformar qualquer cenário. Quando você decide declarar com firmeza que não vai mais permitir que o medo dite as suas escolhas, essa corrente começa a se enfraquecer. Cada vez que você dá um passo mesmo sentindo medo, você prova que a fé é mais forte do que a prisão invisível que tenta te deter. O medo pode tentar te paralisar, mas ele nunca será maior do que o propósito de Deus para a sua vida.
Você não foi criado para viver acorrentado pela insegurança, mas para andar em ousadia. Quando o medo sussurrar que você não é capaz, lembre-se de que a força que te sustenta não vem de você, mas do Senhor. Quando Ele disser que vai dar errado, declare que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando Ele tentar te prender em silêncio, responda em voz alta com palavras de fé que rompem grilhões invisíveis. A corrente do medo silencioso pode ter sido sua companheira por muito tempo, mas hoje você tem a escolha de dizer basta. Não permita que um inimigo invisível defina os limites da sua vida. Deus já declarou liberdade sobre você, e essa corrente não tem mais autoridade para te prender. O que antes te paralisava agora será apenas um testemunho de que a fé foi maior. Você pode avançar, você pode sonhar, você pode viver o sobrenatural. Porque onde o medo tenta se instalar, a presença de Deus sempre traz libertação. Quando o passado ainda prende os seus pés, o presente se torna um campo de batalha injusto e o futuro um horizonte distante e nebuloso. Muitas pessoas acreditam que estão vivendo plenamente, mas carregam consigo correntes invisíveis, feitas de lembranças dolorosas, erros cometidos, palavras ditas em momentos de fraqueza ou situações que marcaram a alma como feridas que nunca cicatrizaram. O passado, quando não é tratado à luz de Deus, se transforma em um carcereiro implacável, sempre pronto para lembrar o que deveria ter ficado para trás. É como tentar correr em direção a uma vitória com cordas amarradas aos tornozelos, puxando sempre para trás, enfraquecendo cada passo e diminuindo a esperança de chegar ao destino. Essas correntes do passado não se manifestam apenas em lembranças, mas em sentimentos que se repetem constantemente. Culpa, arrependimento, ressentimento, vergonha. Cada um deles age como um elo reforçado que prende a mente e o coração a um tempo que já não existe mais. Quantas vezes você já desejou esquecer algo e não conseguiu? Quantas vezes prometeu que seguiria em frente, mas no primeiro tropeço reviveu as mesmas dores? Isso acontece porque o passado não solto é como uma prisão mental, e mesmo que a vida avance no calendário, o coração continua preso em uma cela escura de lembranças. Mas existe uma verdade que precisa ser aceita. Ninguém pode mudar o passado. Ele é imutável, já está escrito. O que pode ser transformado é o significado que ele tem sobre a sua vida. Através da presença de Deus, as memórias que antes eram correntes podem se tornar testemunhos de superação, as feridas podem se tornar marcas de vitória e os erros podem se transformar em lições que apontam para um futuro melhor. Não é possível apagar o que foi vivido, mas é possível arrancar das mãos do inimigo o poder de usar o passado como arma de aprisionamento. O apóstolo Paulo declarou que, esquecendo-se das coisas que ficaram para trás, ele prosseguia para o alvo. Isso não significava perda de memória, mas libertação do peso das lembranças. O esquecimento de que Paulo fala é uma escolha espiritual, uma decisão consciente de não permitir que as correntes do passado determinem a direção da vida. Você pode ter caído, pode ter falhado, pode ter sido ferido, mas isso não significa que deve permanecer preso. Deus não olha para você pelo que foi, mas pelo que ainda será. Se o passado tenta prender seus pés, a fé é o caminho que corta as cordas e abre a estrada para novos passos. É preciso coragem para deixar para trás aquilo que já não pertence ao hoje. É preciso maturidade espiritual para não voltar às celas da mente e se alimentar de lembranças que só trazem dor. Cada vez que você escolhe olhar para frente, você dá um passo de liberdade. Cada vez que declara que a sua vida não é definida pelo ontem, mas pelo propósito eterno de Deus, as correntes perdem força. O passado pode ter moldado quem você foi,
mas não define quem você é hoje e jamais poderá limitar quem você será amanhã. O que Deus tem preparado para você não está atrás, mas à frente. E enquanto você continuar olhando para trás, perderá a beleza do que está sendo construído agora. Quando você entrega ao Senhor cada lembrança, cada mágoa, cada erro, Ele transforma o peso em leveza, a prisão em liberdade e o choro em esperança. O ontem não pode mais prender os seus pés quando você decide caminhar com aquele que abre novas estradas todos os dias. A noite escura antes da aurora é aquele momento em que tudo parece perdido, em que o silêncio pesa mais do que o barulho, em que as respostas parecem atrasar e a esperança começa a se desgastar. É a fase da vida em que a alma se pergunta se realmente haverá um amanhecer, porque os olhos só conseguem enxergar sombras. Todos, em algum instante, atravessam essa noite. É a hora em que os sonhos parecem distantes, em que os problemas se tornam gigantes e em que o coração sente a tentação de desistir. Essa noite é silenciosa, mas fala com intensidade, porque a ausência de luz faz o medo ganhar formas e a fé ser testada até o limite. O que poucos percebem é que a noite mais escura é também o prelúdio da maior transformação. É exatamente quando tudo parece estar no fim que algo novo está prestes a nascer. Assim como a madrugada carrega em si a promessa de um sol que ainda não pode ser visto, sua vida carrega a certeza de que o fim da noite já é o anúncio da aurora. O desespero que você sente hoje não é sinal de derrota, mas o sinal de que o ciclo está chegando ao ponto mais profundo antes da virada. Deus nunca permite que a noite dure para sempre, porque a escuridão não tem poder de apagar o brilho da luz que Ele prometeu. Na Bíblia, muitas vitórias nasceram na noite escura. José esteve preso em masmorras antes de se tornar governador do Egito. Daniel foi lançado na cova dos leões ao cair da noite, mas pela manhã ainda estava vivo para testemunhar. Paulo e Silas oraram e cantaram na prisão à meia-noite, e foi nesse momento que as cadeias se abriram. O padrão se repete. Quando a escuridão parece sufocar, é justamente aí que o milagre começa a se manifestar. A noite é o palco da prova, mas também é a plataforma do testemunho. O problema é que durante a noite escura, a mente tenta convencer você de que nada vai mudar. É nesse ponto que surgem pensamentos de desistência, sentimentos de abandono e a sensação de que Deus se calou. Mas a fé não é construída no barulho das respostas, e sim no silêncio das esperas. É nesse vazio que aprendemos a confiar não no que vemos, mas no que foi prometido. E é exatamente isso que transforma a noite em preparação para a aurora. A certeza de que, ainda que os olhos não vejam, a promessa já está de pé. A aurora não depende da sua força, mas da fidelidade de Deus. Você pode estar cansado, pode estar ferido, pode estar em lágrimas, mas a luz não deixa de nascer porque alguém está em dor. A aurora vem porque é da natureza de Deus cumprir o que prometeu. É por isso que você precisa resistir à noite escura, porque a luz já está a caminho. Cada segundo de resistência é uma vitória silenciosa. Cada oração feita na madrugada é uma chama acesa em meio às sombras. Cada ato de fé é um passo dado em direção ao sol que vai nascer. Quando a aurora chegar, você entenderá que a noite não foi perda, mas treinamento. As lágrimas se tornarão sementes, a dor se tornará força e a espera se tornará testemunho. O que parecia interminável será lembrado como uma travessia necessária para viver algo maior. A noite escura antes da aurora não é o fim, mas o começo de uma nova fase. É a prova de que Deus trabalha mesmo quando tudo parece calado. É a confirmação de que a fé é a chave que mantém a chama acesa até que a luz volte a brilhar. O poder da palavra declarada em oração é uma chave espiritual que muitas vezes passa despercebida,
mas que pode transformar completamente a realidade de quem crê. Cada palavra dita em fé se torna uma semente lançada no terreno do invisível. E é nesse solo espiritual que os milagres começam a germinar. A oração não é um discurso vazio, nem uma repetição automática de frases, mas um ato de alinhamento entre o coração humano e a vontade divina. Quando você abre a boca e declara vida onde há morte, cura onde há enfermidade, vitória onde há derrota, você está ecoando no mundo natural aquilo que já foi estabelecido por Deus no mundo espiritual. As Escrituras afirmam que a vida e a morte estão no poder da língua, e quem ama esse poder comerá do seu fruto. Isso significa que cada palavra é carregada de autoridade, seja para edificar ou para destruir, seja para soltar correntes ou para reforçar prisões. Quando alguém passa a compreender essa realidade, a oração deixa de ser apenas um pedido e se torna um ato profético. Você não apenas fala, mas libera decretos que têm peso espiritual. O inimigo sabe disso, e é por isso que ele tenta calar sua voz ou encher sua mente de dúvidas. Porque quando você declara em oração, o ambiente ao seu redor começa a se alinhar àquilo que foi proclamado. É por isso que, muitas vezes, a diferença entre permanecer acorrentado e experimentar libertação está na decisão de falar com autoridade. Enquanto você guarda o medo dentro de si, ele cresce em silêncio. Mas quando você o enfrenta em oração, declarando que ele não tem mais poder, essa corrente começa a se enfraquecer. O mesmo acontece com a culpa, com a tristeza, com a ansiedade. Nenhum desses grilhões suporta o peso de uma palavra de fé liberada diante do trono de Deus. A oração não apenas toca o céu, mas também faz tremer as bases do inferno. Declarar em oração é diferente de murmurar. Murmurar prende você ao problema, mas declarar em fé abre caminho para a solução. Aquele que murmura se alimenta do que vê, mas aquele que declara em oração se alimenta do que crê. É um exercício diário de colocar a fé acima das circunstâncias, de dizer, vai acontecer, mesmo quando tudo grita, não há saída. Cada declaração de fé é como um martelo batendo sobre correntes invisíveis, até que no momento certo elas se partem por completo. A oração declarada também fortalece o próprio coração. Quando você repete verdades espirituais em voz alta, sua mente começa a se alinhar àquilo que você proclama. A dúvida perde espaço, o medo se cala e a esperança renasce. A fé vem pelo ouvir, e quando você mesmo se ouve declarar palavras de vitória, você se torna testemunha do poder que sai da sua boca. É como reacender uma chama dentro de si, lembrando constantemente que Deus continua no controle. Quando você entra no lugar da oração com palavras de vitória, você não está apenas falando, está estabelecendo um decreto diante do céu. Os céus respondem à voz da fé, e a fé se manifesta em palavras. Não importa se você está sozinho em um quarto, em lágrimas e sem forças, cada palavra liberada tem peso eterno. A oração declarada atravessa paredes, rompe barreiras e alcança lugares onde você mesmo não pode ir. Por isso, não se cale diante das correntes. Use a arma que Deus colocou em sua boca. Declare cura, declare provisão, declare liberdade, declare vitória. A cada palavra você estará construindo a realidade que Deus já sonhou para você. E no fim dessa jornada, ficará claro que o poder não estava em sua eloquência, mas na autoridade daquele que prometeu ouvir e responder cada oração feita em fé. O mistério do número 7 na jornada espiritual revela mais do que uma simples simbologia. Ele carrega em si a marca de um padrão divino que se repete ao longo da história. Desde a criação do mundo, quando em 6 dias Deus formou todas as coisas e no 7º descansou, até as muralhas de Jericó que caíram após 7 voltas em obediência,
O número 7 aparece como sinal de plenitude, conclusão e vitória. Ele não é apenas um número, mas uma assinatura espiritual que aponta para processos que precisam ser completados para que a glória de Deus se manifeste. Entender esse mistério é compreender que a jornada de 7 dias não é uma coincidência, mas um caminho profético de transformação. O número 7 fala de ciclos, um ciclo que se inicia, amadurece e se completa. Cada dia dessa caminhada representa um elo sendo enfraquecido, uma camada de opressão sendo retirada, uma muralha sendo abalada, até que, no fim, tudo aquilo que parecia intransponível caía por terra. Quando Deus estabelece o 7 como símbolo de plenitude, Ele nos mostra que há um tempo determinado para todas as coisas e que a perseverança é necessária até que o ciclo se cumpra. Muitos desistem no meio do processo porque não compreendem que a vitória não vem no primeiro ou no segundo dia, mas quando o ciclo inteiro é completado em obediência e fé. O 7 também fala de santidade e consagração. O 7º dia foi separado como santo, um tempo de descanso e entrega total a Deus. Isso significa que ao longo dessa jornada, cada dia se torna um ato de separação, de abandonar as correntes antigas e se consagrar a uma nova realidade de liberdade. É como se cada oração fosse um tijolo retirado de um muro que impedia a passagem, até que no 7º dia não haja mais barreiras. Essa consagração não é um ritual vazio, mas uma experiência viva que coloca você em contato direto com o propósito que Deus desenhou para a sua vida. Na vida espiritual, o 7 também aponta para a vitória sobre o impossível. Naamã, o general leproso, não foi curado no primeiro mergulho, nem no segundo, mas no 7º. Isso revela que há momentos em que Deus nos leva até o limite da perseverança para provar nossa fé e demonstrar seu poder. Cada dia que você se levanta para orar, mesmo sem ver mudanças imediatas, é como um mergulho a mais em direção à cura, à libertação, à resposta. O milagre não está no esforço humano, mas na obediência em continuar até o fim. O mistério do 7 nos ensina ainda que a vitória não é parcial, mas completa. Deus não quebra apenas uma parte da corrente, Ele a despedaça por inteiro. Não derruba apenas uma muralha, Ele abre toda a cidade. Não traz apenas uma resposta, Ele abre uma fonte inesgotável de milagres. É por isso que esse número é tão poderoso, porque fala de completude, de algo que não fica pela metade, mas que se consuma em totalidade. Ao entrar nessa jornada de 7 dias, você não está apenas orando, está se alinhando a um princípio eterno. Você está participando de um ciclo que já foi usado por Deus inúmeras vezes para manifestar seu poder. Cada dia será uma preparação para o próximo. Cada oração será uma chave girada em uma porta que parecia trancada. E quando o 7º dia chegar, você perceberá que nada poderá permanecer de pé diante daquilo que Deus determinou derrubar. O mistério do número 7 na jornada espiritual é a prova de que a sua vitória já tem dia marcado. Não importa quanto tempo você tenha vivido preso, o ciclo da libertação está sendo iniciado agora. O 7º dia será o dia em que o som das correntes quebradas será ouvido, e a sua vida nunca mais será a mesma. O sopro de Deus, que move portas de ferro, é a expressão daquilo que parece humanamente impossível, mas que se torna realidade quando a presença do Senhor entra em cena. Há situações na vida em que a pessoa olha para frente e só enxerga barreiras, portas trancadas com correntes grossas e cadeados pesados, muralhas de ferro que não cedem ao esforço humano. São problemas que resistem à inteligência, à força, à experiência e permanecem intactos como se zombassem da esperança. Mas quando o sopro de Deus toca essas estruturas, aquilo que parecia inabalável se move sem esforço,
como uma folha sendo arrastada pelo vento. A Bíblia relata que Pedro estava preso, vigiado por soldados e trancado em portas de ferro. Humanamente, não havia saída, mas quando o anjo do Senhor entrou naquela prisão, as correntes caíram de suas mãos e diante dele a porta de ferro se abriu sozinha. Esse detalhe não está ali por acaso. Deus quis mostrar que não existe barreira inquebrável quando o seu sopro chega. O que para o homem é obstáculo, para ele é apenas um cenário para demonstrar seu poder. E é isso que acontece também em nossas vidas. Portas que nunca se abriram começam a se mover diante da autoridade de Deus. As portas de ferro representam tudo aquilo que te impede de avançar. Um diagnóstico fechado, uma dívida que parece insustentável, um relacionamento destruído, uma mente aprisionada pelo medo. Essas portas resistem ao esforço humano, mas não resistem ao sopro divino. Quando Deus sopra, contratos mudam, corações são transformados, curas acontecem, caminhos se abrem. Não há tranca que possa resistir àquele que criou todas as coisas com a força da sua palavra. Esse sopro é também símbolo da ação invisível, porque ninguém vê o vento, mas todos percebem seus efeitos. Assim é o agir de Deus. Você pode não ver o momento em que ele sopra, mas sentirá a mudança acontecendo. A porta que estava fechada de repente cede, o que estava bloqueado de repente se solta, o que estava morto de repente revive. Não é mágica, é intervenção divina. E quando acontece, não há dúvidas, porque a glória não pertence ao homem, mas somente a Deus. Quantas vezes você já se viu diante de uma porta de ferro sem saber o que fazer? É nesse ponto que o Senhor entra, não para entregar ferramentas humanas, mas para soprar com seu poder e abrir aquilo que parecia impossível. Esse sopro não exige esforço da sua parte, exige apenas fé e entrega, porque a porta não se abre pela força das mãos, mas pelo mover do Espírito. O mesmo sopro que deu vida a Adão no princípio é o sopro que ainda hoje traz vida ao que está morto e movimento ao que está paralisado. O sopro de Deus não apenas abre portas, mas muda destinos. O que era prisão se torna passagem, o que era limite se transforma em oportunidade, o que era derrota se torna testemunho. A porta de ferro que antes aprisionava, agora se torna o portal por onde você caminha em liberdade. E quando você atravessa, percebe que não foi por mérito, mas por graça. O sopro de Deus é irresistível, e tudo o que estava fechado diante de você terá de se render ao seu poder. O sopro de Deus que move portas de ferro é a lembrança de que nenhuma corrente, nenhum cadeado, nenhum obstáculo é definitivo. A vitória não depende da força das suas mãos, mas da força daquele que sopra vida sobre todas as coisas. Quando ele decide agir, a porta abre, o caminho surge e o impossível se torna realidade. A transformação do coração preso em livre é talvez a libertação mais profunda que alguém pode experimentar. Correntes externas podem ser quebradas, portas de ferro podem se abrir, mas se o coração continuar aprisionado, a verdadeira liberdade nunca é vivida. Existem pessoas que parecem livres aos olhos do mundo, mas por dentro estão algemadas a dores, mágoas, frustrações e lembranças que não conseguem soltar. O coração preso é aquele que não consegue perdoar, que guarda ressentimentos, que revive feridas constantemente, que sente medo de acreditar de novo. É como se a prisão fosse carregada dentro do peito, sufocando a esperança e impedindo qualquer possibilidade de recomeço. Esse aprisionamento interno é o mais cruel, porque não se resolve com chaves ou cadeados quebrados. É um cárcere emocional e espiritual que precisa ser tratado com a intervenção de Deus.
Só o Senhor tem o poder de transformar um coração pesado em um coração leve, um coração ferido em um coração curado, um coração endurecido em um coração capaz de amar novamente. Quando Deus entra, Ele não apenas tira o peso, mas muda a essência. O coração, que estava fechado, passa a pulsar em liberdade, não porque os problemas desapareceram, mas porque a alma foi liberta de carregar aquilo que não precisava mais. O coração preso vive olhando para trás, como alguém que caminha de frente, mas com os olhos fixos no retrovisor. Vive remoendo erros, revivendo palavras de acusação, acreditando que o passado define seu valor. O coração livre, por outro lado, olha para frente. Ele compreende que não pode mudar o que passou, mas pode decidir o que viverá a partir de agora. Essa mudança só acontece quando a pessoa se rende diante de Deus e permite que Ele arranque de dentro aquilo que estava escondido nas gavetas mais profundas da alma. A transformação do coração é também uma escolha. Deus oferece a libertação, mas cada um precisa decidir se vai soltar ou continuar segurando. Muitos se apegam às próprias correntes porque acreditam que viver sem elas é arriscado demais. O ódio parece dar segurança, a tristeza parece justificar o silêncio, a mágoa parece proteger da dor de novas decepções. Mas nada disso é liberdade. Tudo isso é prisão disfarçada. O coração só se torna livre quando há coragem para soltar o que aprisiona e confiar que Deus cuidará do que foi ferido. O coração preso não consegue acreditar em promessas, mas o coração livre é fértil para sonhos. O coração preso repete padrões de dor, mas o coração livre cria novos caminhos de esperança. O coração preso desconfia do amor, mas o coração livre aprende a se entregar novamente. E esse processo de libertação acontece no momento em que você abre espaço para que Deus opere por completo. Ele não entra apenas para consertar, ele entra para recriar, para fazer tudo novo. A verdadeira vitória não está apenas em conquistar bênçãos externas, mas em ter um coração livre para desfrutá-las. De nada adianta portas abertas se o coração continua fechado. A transformação interior é a base para viver qualquer milagre, porque quando o coração é livre, até mesmo os problemas deixam de ser cadeias e passam a ser oportunidades de crescimento. O peso que antes paralisava se torna testemunho, e a dor que antes limitava se torna força para inspirar outros. A transformação do coração preso em livre é a essência da libertação espiritual. Não é apenas caminhar sem correntes nos pés, mas viver com a alma leve, com o peito aberto, com a esperança renovada. Esse é o tipo de vitória que ninguém pode tirar, porque não depende de circunstâncias externas, mas da obra perfeita que Deus realiza dentro de cada um. E quando essa transformação acontece, toda a vida ao redor se transforma também. Porque um coração livre é capaz de iluminar tudo ao seu redor. O testemunho que inspira a continuidade é o combustível que mantém a fé acesa quando as circunstâncias parecem dizer o contrário. Testemunhos não são apenas histórias bonitas de vitória, mas evidências vivas de que Deus ainda age, ainda responde, ainda quebra correntes e abre caminhos. Quando você ouve ou vê alguém que foi liberto de uma prisão impossível, o seu coração desperta para a verdade de que o mesmo Deus que fez ali também pode fazer aqui. É como uma tocha acesa no meio da escuridão, mostrando que existe saída mesmo quando tudo parece fechado. Na caminhada espiritual, testemunhos têm o poder de reacender a esperança no coração cansado. Muitas vezes a pessoa até acredita que Deus faz, mas não consegue acreditar que Ele fará em sua vida. A dúvida se instala com frases silenciosas como "para mim não vai acontecer" ou "minha situação é diferente". É justamente nesse ponto que o testemunho atua.
Ele quebra a mentira da impossibilidade ao mostrar que, se foi possível para alguém, também será para você. Essa inspiração se torna uma corrente de fé que se espalha de coração em coração, levantando os abatidos e encorajando os que pensavam em desistir. Cada testemunho é mais do que um relato, é um memorial do agir de Deus. É uma marca que grita ao mundo espiritual: aqui o Senhor venceu. Quando alguém compartilha sua libertação, não está apenas contando algo pessoal, está liberando sementes de fé que podem florescer em outros corações. É por isso que a Bíblia está repleta de testemunhos. A travessia do Mar Vermelho, a queda das muralhas de Jericó, a cura dos leprosos, a libertação de prisões. Cada história foi registrada não só para os personagens que a viveram, mas para que gerações inteiras pudessem ser inspiradas a acreditar que o impossível ainda acontece. O testemunho também tem um efeito poderoso dentro de quem o viveu. Ao olhar para trás e lembrar de onde foi tirado, a pessoa percebe que não chegou até aqui por acaso. Essa memória fortalece a confiança de que, se Deus já foi fiel antes, continuará sendo fiel no presente e no futuro. A lembrança do que já foi vencido dá coragem para enfrentar o que ainda precisa ser superado. É como se cada corrente quebrada no passado se tornasse prova de que nenhuma corrente no presente poderá resistir por muito tempo. A continuidade da fé muitas vezes depende desse lembrete constante. Por isso, testemunhar é um ato de gratidão, mas também de guerra espiritual. É erguer a voz para dizer: eu fui liberto, eu fui curado, eu fui transformado, e se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Esse tipo de declaração não apenas fortalece quem ouve, mas também enfraquece as correntes que tentam prender a mente ao desespero, porque cada palavra de vitória solta no ar tem o poder de abrir brechas para que novos milagres aconteçam. Talvez você ainda não tenha visto sua resposta completa, mas já carrega testemunhos de pequenas vitórias que podem ser a prova de que Deus não abandonou você. Valorize cada detalhe, cada oração respondida, cada livramento recebido, porque esses sinais se tornam a força necessária para continuar orando, continuar crendo, continuar perseverando. Se você ainda não tem um testemunho para contar, segure firme no de outros, porque ele será a ponte que vai te levar até o seu próprio momento de vitória. O testemunho que inspira a continuidade não é apenas uma história contada, mas um sopro de fé que atravessa gerações. Ele prova que Deus não muda, que seu poder não diminuiu e que sua promessa não falha. Cada corrente que já caiu na vida de alguém é um anúncio de que novas correntes estão prestes a cair. E quando você se deixar inspirar, perceberá que a sua própria vida está sendo preparada para se tornar o próximo testemunho a fortalecer outros. A preparação do espírito para o milagre é o momento em que a pessoa decide alinhar sua mente, seu coração e sua fé para receber aquilo que Deus já determinou. Muitas vezes, a grande diferença entre quem experimenta a vitória e quem permanece preso às correntes não está no tamanho da oração ou na intensidade do clamor, mas na disposição interior em se abrir para o agir divino. Preparar o espírito não é apenas criar um ambiente externo de silêncio e foco, mas principalmente remover os ruídos internos que sufocam a fé. É silenciar as vozes da dúvida, do medo, da culpa, da pressa e permitir que a confiança em Deus seja a voz mais alta dentro da alma. Quando alguém se prepara espiritualmente, reconhece que o milagre não acontece pela força das mãos, mas pela rendição do coração. É como limpar um terreno antes de plantar uma semente. Se a terra estiver cheia de pedras, a raiz não cresce. Se o coração estiver cheio de distrações e incredulidade, a oração não encontra espaço para florescer. Preparar-se é retirar as pedras do orgulho,
da autossuficiência, da ansiedade e da pressa, e deixar o solo fértil para que a palavra se manifeste com poder. Esse preparo também envolve disciplina espiritual. Separar tempo, desligar-se do excesso de estímulos, decidir que durante essa jornada de 7 dias, cada momento de oração será tratado como prioridade e não como obrigação. O espírito que se prepara entende que oração não é repetição automática, mas encontro com Deus. É nesse encontro que correntes se quebram, porque a presença do Senhor não pode ser invocada sem que algo mude. O preparo não é apenas um ritual, mas um posicionamento. Ele revela ao mundo espiritual que você não está brincando, que está decidido a viver a promessa. A preparação do espírito exige entrega sincera. É olhar para dentro e reconhecer quais áreas ainda estão fechadas para Deus. Talvez existam mágoas escondidas, pecados não confessados, pensamentos que ainda escravizam. Nada disso é surpresa para o Senhor, mas quando você expõe em oração, está dando a Ele acesso para limpar e transformar. Esse é o tipo de preparo que abre as portas para o sobrenatural, porque não é baseado em aparência, mas em verdade. O Espírito Santo não habita em máscaras, mas em corações quebrantados que se apresentam como estão. Preparar-se também significa declarar que você acredita antes mesmo de ver. A fé é justamente a convicção do que não se enxerga. Quando você se posiciona espiritualmente, está dizendo ao invisível que acredita no poder de Deus acima das circunstâncias. Essa atitude cria um ambiente onde milagres se tornam realidade. Não porque você forçou algo, mas porque sua postura de confiança abriu espaço para o mover divino. É como uma casa organizada para receber um convidado de honra. O coração preparado se torna morada da manifestação de Deus. O milagre não acontece em terreno despreparado. Deus pode agir onde quiser, mas muitas vezes nos convida a cooperar com o processo. E preparar o espírito é essa cooperação. É decidir que nesses 7 dias nada terá mais importância do que buscar a presença dele. É deixar de lado distrações, é alimentar-se da palavra, é vigiar os pensamentos, é cultivar louvor mesmo em meio às lutas. Cada detalhe dessa preparação fortalece a fé e enfraquece as correntes que tentam resistir. A preparação do espírito para o milagre é um ato de fé e coragem. É acreditar que, ao se colocar por inteiro diante de Deus, você está pronto para ver o impossível acontecer. O coração preparado não questiona se o milagre virá, mas descansa na certeza de que ele já está a caminho. E quando a fé se une a esse preparo, o resultado é inevitável. Correntes se quebram, portas se abrem e a glória de Deus se revela. A oração que rasga os céus é o momento em que a fé se transforma em clamor ardente, atravessando qualquer barreira e alcançando diretamente o trono de Deus. Não é uma oração ensaiada ou recitada de forma mecânica, mas uma expressão viva de entrega, confiança e autoridade espiritual. Ela nasce do fundo da alma, quando palavras comuns não são mais suficientes e a única saída é abrir a boca com convicção e declarar que a intervenção divina é real, urgente e necessária. Esse tipo de oração não se limita a pedir, ela decreta, proclama e toma posse daquilo que já foi prometido. Quando a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, está se referindo a esse tipo de oração. Não é o comprimento da frase ou a eloquência da voz que faz diferença, mas a intensidade da fé e a verdade do coração. A oração que rasga os céus rompe a atmosfera espiritual de incredulidade, atravessa as nuvens da dúvida e toca o coração do Pai com sinceridade e ousadia.
É como se cada palavra fosse uma flecha acesa lançada contra as trevas, queimando correntes e iluminando os caminhos que antes estavam encobertos. Esse clamor não depende de circunstâncias favoráveis. Paulo e Silas, presos e feridos, decidiram orar e cantar na prisão. E foi naquela meia-noite escura que a terra tremeu, as portas se abriram e as correntes caíram. Aquela não foi uma oração tímida, mas um louvor corajoso que rasgou os céus e mudou a realidade. Assim acontece quando você decide orar de verdade, sem reservas, sem medo, sem vergonha. Cada palavra se torna martelo contra as prisões. Cada declaração de fé se torna uma chave espiritual capaz de abrir o impossível. A oração que rasga os céus não é sobre volume, mas sobre intensidade. Ela pode ser feita em voz alta ou em silêncio profundo, mas sempre carregada de poder. O que a diferencia é a postura de quem ora. É quando você se coloca diante de Deus como filho amado, sabendo que Ele ouve, responde e age. É nesse ponto que a fé deixa de ser teoria e se torna prática. É nesse ponto que correntes começam a se partir, porque o mundo espiritual reconhece a autoridade do nome de Jesus proclamado em oração. Esse tipo de oração também transforma o coração de quem ora. Não apenas muda o ambiente externo, mas fortalece o interior. Quando você ora assim, sente o peso se dissipando, a esperança se renovando, a coragem se levantando. É como se o céu se abrisse e uma chuva de paz e poder descesse sobre você. A oração que rasga os céus não apenas busca milagres, mas cria uma conexão tão profunda com Deus que o maior milagre se torna a própria presença dele invadindo sua vida. O inimigo teme esse tipo de oração porque sabe que ela é inquebrável. As muralhas mais resistentes não suportam o impacto da fé declarada. As cadeias mais fortes não resistem à autoridade liberada no nome de Cristo. Por isso, sempre que você sentir que não há saída, lembre-se, existe uma chave nas suas mãos e ela se chama oração. Use-a com fé, porque o céu está pronto para responder. A oração que rasga os céus é o ápice da jornada. É nesse momento que você deixa de ser espectador e se torna participante da sua própria libertação. É a hora em que a fé se manifesta em palavras carregadas de poder, e essas palavras movem o coração de Deus. Quando você ora assim, não há corrente que permaneça, não há porta que continue fechada, não há escuridão que resista, porque quando os céus se rasgam, a glória de Deus desce e nada permanece do mesmo jeito. Os 7 dias, como sementes eternas, revelam que cada momento de oração não é perdido no vento, mas plantado em um solo invisível que dará frutos no tempo certo. Quando você dedica 7 dias consecutivos a clamar, declarar e buscar a presença de Deus, não está apenas cumprindo um ciclo, está semeando no mundo espiritual verdades que ultrapassam a lógica do presente. Cada oração feita com fé é como uma semente lançada em terra fértil. Mesmo que os olhos não enxerguem imediatamente, algo está germinando. Essa germinação é invisível aos sentidos humanos, mas poderosa demais para ser ignorada pelo céu. O problema de muitos é esperar colheita sem perseverança na semeadura. É fácil orar um dia e esperar resultado no mesmo instante, mas a fé verdadeira entende que Deus trabalha em processos. Assim como uma semente não nasce em minutos, mas passa por fases até florescer, a oração também segue esse caminho. Durante os 7 dias, você está regando diariamente a semente que foi plantada. E cada gota de oração, cada palavra de fé, cada ato de confiança vai fortalecendo as raízes que se aprofundam e preparam a colheita que virá. Essas sementes não se limitam ao momento. Elas atravessam o tempo. Muitas vezes você verá respostas agora, mas outras vezes as respostas se manifestarão daqui a semanas, meses ou até anos. Isso porque Deus não desperdiça nenhuma oração.
Aquilo que você declarou nesses 7 dias se torna registro eterno diante dele, e no momento certo a resposta brotará. É como se cada clamor ficasse guardado no celeiro divino, esperando o instante perfeito para se transformar em fruto visível. Ao longo da vida, quantas vezes você já experimentou algo e só depois percebeu que era resposta de orações passadas? Isso acontece porque as sementes plantadas no Espírito não se perdem. Elas continuam vivas até cumprirem o propósito para o qual foram lançadas. Quando você se dedica a uma jornada como essa, está enchendo o futuro de sementes que, no momento certo, transformarão deserto em jardim. Outro ponto essencial é que a colheita nunca vem igual ao tamanho da semente, mas sempre multiplicada. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta com constância, colhe abundantemente. 7 dias de oração não produzem apenas 7 frutos, mas uma colheita abundante que se expande em áreas diferentes da vida. Talvez você ore por uma situação específica e descubra que Deus respondeu em várias outras. Essa é a natureza da semeadura espiritual. Ela sempre excede as expectativas. As sementes também carregam herança. Muitas vezes, aquilo que você planta hoje se tornará sombra e alimento para gerações futuras. Uma oração feita em silêncio pode abençoar filhos, netos e até pessoas que você nunca conhecerá. Porque no mundo espiritual, nada se perde. O que você declara em fé se transforma em legado. Por isso, esses 7 dias não são apenas sobre sua libertação, mas, sobretudo, o que será impactado a partir dela. Cada dia de oração é uma oportunidade de plantar eternidade em sua história. Quando você se ajoelha e declara vitória, não está apenas falando ao presente, mas marcando o futuro. O poder dessas sementes é que elas nunca morrem, apenas aguardam o tempo certo de florescer. E quando florescem, o impacto é tão grande que não apenas você se beneficia, mas todos ao seu redor. Os 7 dias, como sementes eternas, nos lembram que a perseverança nunca é em vão. Deus honra cada esforço, cada lágrima, cada palavra de fé. Mesmo que hoje você não veja tudo acontecendo, confie. O campo já foi preparado, as sementes já foram plantadas e a colheita virá no tempo perfeito. O que começou em oração se tornará fruto visível, e esse fruto será a prova de que sua fé não foi desperdiçada. A queda final das correntes é o momento em que tudo aquilo que parecia inquebrável se despedaça diante da presença de Deus. É a resposta visível de um processo que foi construído dia após dia, oração após oração, lágrima após lágrima. As correntes não caem porque você foi forte o suficiente para vencê-las, mas porque a graça divina entrou e tomou o lugar da prisão. Esse instante é marcado por uma mudança tão profunda que não deixa dúvidas. O peso foi arrancado, a escuridão perdeu força e a liberdade se tornou realidade. É como ouvir o estrondo de grilhões quebrando no chão, anunciando que o tempo da opressão acabou. Quando as correntes caem, não é apenas uma área da vida que é transformada, mas toda a atmosfera em torno da pessoa. O que antes era marcado por tristeza ganha novos tons de alegria. O que antes era desespero se converte em esperança. O que antes era prisão se transforma em testemunho vivo. É o tipo de mudança que não se explica apenas com palavras, mas que pode ser sentida e testemunhada por todos ao redor. A queda final é definitiva porque não sobra nenhum elo para segurar. Não há espaço para retrocesso. Não existe mais o poder de voltar à antiga escravidão. Esse momento também revela a fidelidade de Deus. Ele não prometeu que não haveria lutas, mas garantiu que nenhuma corrente seria capaz de resistir ao seu poder. Quando você perseverou durante esses 7 dias,
Provou que a sua fé estava enraizada não nas circunstâncias, mas na promessa. E Deus honra aqueles que decidem permanecer firmes. A queda das correntes não é apenas libertação, é também a confirmação de que você não caminhou em vão. Cada clamor foi ouvido, cada lágrima foi registrada, cada passo foi contado, e agora o resultado se manifesta em liberdade. A queda das correntes também simboliza o início de um novo tempo. O que antes era limitado agora se torna campo aberto. Portas que estavam fechadas começam a se abrir. Caminhos que pareciam inexistentes aparecem diante dos olhos. Possibilidades que pareciam distantes se tornam reais. A vida deixa de ser marcada pelo peso do que estava quebrado e passa a ser marcada pela leveza do que foi restaurado. É como sair de uma prisão escura e respirar o ar livre pela primeira vez, sentindo o sol aquecer a pele e a alma. Esse é o ponto em que você percebe que não precisa mais olhar para trás. O que antes o prendia não tem mais domínio. O passado não dita mais as regras, o medo não dita mais os passos, a dor não dita mais o futuro. Agora você caminha em liberdade porque aquele que tem todo o poder decidiu intervir. E essa intervenção não é temporária, é definitiva. A corrente que cai não pode ser restaurada, porque foi destruída pelo poder de Deus. A queda final das correntes é mais do que o fim de um ciclo, é a inauguração de uma nova história. É a certeza de que nada pode aprisionar alguém que foi tocado pelo poder divino. E é esse testemunho que você carrega a partir de agora, de que mesmo as correntes mais pesadas não resistem àquele que tem nas mãos a chave da vitória. Você não apenas foi liberto, você foi transformado. A queda final marca o início de uma vida em que a fé é mais forte do que o medo, a esperança é mais forte do que a dúvida e a vitória é mais forte do que qualquer derrota passada. Quando as correntes caem, o eco dessa vitória atravessa não apenas a sua vida, mas também alcança outros corações. Você se torna a prova viva de que Deus ainda age, ainda liberta e ainda realiza milagres. E cada passo dado em liberdade será um lembrete diário de que nenhuma corrente é eterna diante daquele que reina para sempre.